Hello students, how are you doing? Olá pessoal, como é que vocês estão? Então nós vamos estudar aí sobre os adjetivos, ok? Também vamos falar sobre os adjetivos comparativos, tá? E também nós vamos falar mais tarde sobre os superlativos. Nós vamos pegar hoje as 3 categorias dos adjetivos, tá? Que são os adjetivos curtos, que é apenas uma sílaba, os adjetivos longos, que são 2 ou mais sílabas. Só que também tem o terceiro tipo de adjetivo, que seria o adjetivo irregular, ok? Quer dizer que a regra do adjetivo curto ou a regra do adjetivo longo não pode ser aplicada a ele. Legal? Vamos então começar, pessoal, com os adjetivos em inglês, tá? Então vamos lá eu peguei aqui 10 adjetivos, tá? Primeiro para vocês gravarem, saberem o significado, e depois eu vou mostrar para vocês como fazer o comparativo com ele. Eu vou dar exemplo com cada um deles, tá? O primeiro adjetivo é big. Big, opposite big, small. Ok? Big, opposite, small. Então, grande e o oposto pequeno, né? Cold, opposite cold, hot. Cold, hot. Ok? Frio e quente. Number 3, strong, weak. Strong, weak. Ok? Forte e fraco. Number 4, clean e dirty. Clean, dirty. Ok? Clean, limpo e dirty, sujo. Number 5, tall, opposite, short. Tall e short, ok? Tall, alto e short, baixo. Number 6, thin e fat. Thin, fat, ok? Thin, magro e fat, gordo. Number 7, rich e poor. Rich, poor, ok? Rich, rico e poor, pobre. Por exemplo, Silvio Santos is rich. A beggar is poor. Por exemplo, Silvio Santos é rico. O mendigo é pobre, ok? Cheap, expensive. Cheap, expensive, ok? Cheap, barato. O oposto, expensive, caro. Right? Number 9, easy, difficult. Easy, difficult, ok? Easy, fácil, difficult, difícil. E number 10, ugly, opposite, beautiful. Ugly, beautiful, ok? Ugly, feia, e beautiful, bonita. Vamos lá então, pessoal? Quando eu for fazer um comparativo, adjetivo, ó, por exemplo, big. Quando eu for comparar, eu vou adicionar a letra ER e o than. Então, olha só, big vai ficar bigger than. Por exemplo, São Paulo is bigger than Diadema. São Paulo is bigger than Diadema. São Paulo é maior que Diadema. Então, esse é o comparativo. Cold. Comparative, colder than. Colder than. Um exemplo. Santa Catarina is colder than Rio de Janeiro. Santa Catarina is colder than Rio de Janeiro. A Santa Catarina é mais frio que o Rio de Janeiro. Strong, que é forte. Strong, quando eu for fazer o comparativo, stronger than. For example, Anderson Silva is stronger than Popó. Anderson Silva is stronger than Popó. Okay? O Anderson Silva é mais forte que o Popó. Number 4, clean, comparative, cleaner than. Cleaner than. For example, São Caetano is cleaner than São Bernardo. São Caetano is cleaner than
São Bernardo. Okay? São Caetano é mais limpo que São Bernardo. Number 5, tall. Comparative, taller than. Então, tall é alto, taller than é o comparativo, seria o mais alto. For example, Eiffel Tower is taller than Big Ben. Eiffel Tower is taller than Big Ben. A Torre Eiffel, ela é mais alta que o Big Ben. Outro exemplo. An apartment is taller than a house. An apartment is taller than a house. Um apartamento é mais alto do que uma casa. Number 6, thin, que é magro. O thin vai ficar thinner than, seria mais magro. For example, I'm thinner than my father. I'm thinner than my father. Eu sou mais magro que o meu pai. For example, outro exemplo, vamos pegar aqui o oposto, thin é fat. Jô Soares is fatter than me. Jô Soares is fatter than me. Jô Soares é mais gordo que eu. Number 7 is rich. Rich, que seria rico. O comparativo seria richer than. For example, Bill Gates is richer than Silvio Santos. Bill Gates is richer than Silvio Santos. O Bill Gates é mais rico que o Silvio Santos, ok? Number 8, cheap. Cheap, que seria barato. O comparativo seria cheaper than. Cheaper than. For example, a book is cheaper than a car. A book is cheaper than a car. Um livro é mais barato do que um carro. Number 9, easy, que é fácil, né? Easy vai ficar easier than. Easy, easier than na hora de fazer o comparativo. For example, English is easier than Japanese. English is easier than Japanese. Inglês é mais fácil que japonês. E number 10, ugly, que seria feia, né? Ou feio. Ugly, o comparativo vai ser uglier than. Uglier than. For example, Betty is uglier than Gisele Bündchen. Betty is uglier than Gisele Bündchen. Então a Betty, ela é mais feia do que a Gisele Bündchen. Então sempre lembrando, comparativo. Comparativo, pessoal, eu vou usar para comparar duas coisas, tá? O superlativo, a estrutura dele vai ser diferente, tá? Porque o superlativo pensa em algo extremo, tá? O maior, o menor, o mais caro, o mais magro, o mais gordo. Então, pensa em extremos quando nós falamos sobre os superlativos, tá? A estrutura do superlativo vai ser diferente. Por exemplo, se eu pegar o adjetivo big, que é grande, no superlativo, obrigatoriamente eu vou ter que adicionar o the biggest. Então, big vai ficar no superlativo the biggest. For example, São Paulo is the biggest city in Brazil. São Paulo is the biggest city in Brazil. São Paulo é a maior cidade do Brasil. Então, o big fica the biggest. Se eu pegasse o adjetivo cold, que é frio, no superlativo ficaria the coldest. The coldest. For example, vamos dizer que a Santa Catarina é a cidade mais fria do Brasil. É só um exemplo. Santa Catarina is the coldest city in Brazil. Santa Catarina is the coldest city in Brazil. Ok? Se eu pegasse o adjetivo aqui strong, que é forte.
O superlativo seria the strongest. The strongest. Então vamos pegar aí um exemplo. Mike Tyson is the strongest fighter. Mike Tyson is the strongest fighter. O Mike Tyson é o lutador mais forte. Vamos pegar a próxima aqui. A 4, o clean, que é limpo. No superlativo vai ficar the cleanest. The cleanest. Seria o mais limpo, né? Por exemplo, my room is the cleanest room in the house. My room or my bedroom is the cleanest room in the house. Ok? O meu quarto é o cômodo mais limpo da casa. Right? Vamos pegar aqui outro exemplo. São Caetano is the cleanest city in ABC. São Caetano is the cleanest city in ABC. Okay? São Caetano é a cidade mais limpa no ABC. Se eu pegasse o adjetivo, pessoal, tall, que é alto, o superlativo dele seria the tallest, seria o mais alto. Por exemplo, o jogador de basquete, Michael Jordan is the tallest player. Michael Jordan is the tallest player. Michael Jordan é o jogador mais alto. Né? Pegar aqui o próximo exemplo, thin, que vai ficar the thinnest, que seria o mais magro. Vamos lá? My brother is the thinnest in my family. My brother is the thinnest in my family. O meu irmão é o mais magro na minha família. Next one, vamos pegar aqui o adjetivo rich, que é rico. O superlativo vai ficar the richest. The richest seria o mais rico. Eu posso pegar um exemplo? Vamos pegar o Bill Gates is the richest in America. Bill Gates is the richest man in America. O Bill Gates é o cara mais rico da América, ok? Vamos pegar aqui o próximo, o cheap, que é barato, vai ficar the cheapest. The cheapest seria o mais barato. Por exemplo, in Brazil, Palio is the cheapest car. In Brazil, Palio is the cheapest car. Okay? No Brasil, o Palio é o carro mais barato, ok? Vamos pegar agora o adjetivo easy, que é fácil. O superlativo vai ser the easiest. Seria o mais fácil. The easiest. For example, English is the easiest language. English is the easiest language. Okay? O inglês é a língua, o idioma mais fácil. E o último, ugly, que no superlativo vai ficar the ugliest. Que seria o mais feio ou a mais feia. Por exemplo, my Uncle Ben is the ugliest in my family. My Uncle Ben is the ugliest in my family. O meu tio Ben, ele é o mais feio na família, tá? Então, nós podemos aí treinar, né, e fazer atividades interativas usando, por exemplo, aqui nós vimos o superlativo. Vamos fazer algumas atividades interativas usando o comparativo. Por exemplo, sempre quando você dá a opção em inglês, né, você vai usar o which. O what você usa para fazer perguntas no geral, sem opções. Normalmente, quando você vai dar opções, você vai usar o which. Por exemplo, which is the cleanest city in ABC? Which is the cleanest city in ABC? Qual é a cidade mais limpa do ABC? Você pode falar, se você conhecer, né? São Caetano is the cleanest city. Né? São Caetano é a cidade mais limpa, porque ele tem várias cidades, né? Então eu fiz um exemplo com o superlativo, ok? Agora eu vou fazer um exemplo com o comparativo. Which
is bigger? Which is bigger? Diadema ou São Paulo? Which city is bigger? Diadema ou São Paulo? Qual cidade é maior? Diadema ou São Paulo? São Paulo is bigger than Diadema. Okay? São Paulo é maior do que Diadema. Alright? Vamos pegar aqui mais um exemplo, então. Which is smaller? Which is smaller? A car or a bus? Which is smaller? A car or a bus? Qual menor, um carro ou um ônibus? A car is smaller than a bus, ok? Vamos também agora ver os adjetivos irregulares, ok? Bom, pessoal, então, continuando aí, vamos falar agora, falando sobre os adjetivos, tá? Falamos sobre os curtos, depois nós vamos falar sobre os adjetivos longos. Agora vamos falar sobre os adjetivos irregulares, ok? Os adjetivos irregulares, ele vai ser diferente dos curtos e dos longos, porque quando eu for fazer uma comparação, a regra que se aplica ao adjetivo curto e longo não se aplica a ele. Os adjetivos irregulares você precisa memorizar. Por quê? Porque eles mudam completamente. Vamos pegar aqui então 5 adjetivos irregulares, tá? Ó, o primeiro é good, good, que é bom. Bad, bad, que é ruim. Many, many, que seria muitos, né? Few, few, seria poucos. E far, far, que seria longe. Então, na hora de fazer o comparativo, se eu pegar o adjetivo good, ele vai virar better than. Better than. For example, Brazil is better than China in soccer. Brazil is better than China in soccer. O Brasil é melhor do que a China em futebol. Então, o good vira better. O adjetivo bad, o comparativo vira worse than. Worse than. Por exemplo, China is worse than Brazil in soccer. China is worse than Brazil in soccer. A China é pior do que o Brasil em futebol. Vamos pegar aqui o próximo. Many, que seria muito, né? O comparativo seria more than. More than. Por exemplo, I have more books than you. I have more books than you. Eu tenho mais livros que você. More than, então seria mais que. Ele é um adjetivo irregular. O oposto de many seria few. O adjetivo few, que é pouco. Na hora de comparar, o few vira less than. Less than. Que seria menos que, ou menos ainda, né? Por exemplo, you have less book than me. You have less book than me. Você tem menos livros que eu. E o adjetivo far, que é longe, no comparativo vai ficar farther than. Farther than. For example, Santa Cruz is farther than Jabaquara. Santa Cruz is farther than Jabaquara. A Santa Cruz é mais longe que o Jabaquara, right? Então esses são os adjetivos irregulares na hora de fazer o comparativo. Se eu quiser fazer o superlativo, né, lembra, seria o melhor, o pior, pensa em extremos. Por exemplo, o good vai virar the best, que seria o melhor. Então, sempre pensa em extremos. Por exemplo, falar Brazil is the best in soccer. O Brasil é o melhor em futebol. Brazil is the best. Pensa no extremo o bad, que é ruim. Bad vai ficar the roast. The roast. For example, China is the roast in soccer. China is the roast in soccer. A China é o pior em futebol, ok? Alright. Se eu fosse pegar aqui o adjetivo many, que é muito, o superlativo seria
the most, right? Por exemplo, at home, I have the most DVDs. At home, I have the most DVDs. Em casa, eu tenho mais DVDs. Eu sou o que tenho mais DVDs. É o superlativo, tá? Se eu pegar o less, que é menos, né? O superlativo seria the list. Por exemplo, my sister has the least books at home. My sister has the least books at home. A minha irmã é a que tem menos livros em casa, ok? E o último, o adjetivo que nós pegamos o irregular, que é far, que é longe, vai ficar the farthest. The farthest, que seria mais longe. Por exemplo, China is the farthest country. China is the farthest country. A China é o país mais longe, ok? Muito bem. Então aqui vocês podem fazer algumas perguntas interativas, né, usando esse which, né, vocês podem treinar em casa. Por exemplo, se eu fosse fazer o comparativo, which is better in soccer, Brazil or China? Qual país é melhor em futebol, Brasil ou China? Which is better in soccer, Brazil ou China? Aí você pode responder, Brazil is better than China. Brazil is better than China. O Brasil é melhor que a China. Which country is worse in soccer? China or Brazil? Qual país é pior em futebol? O Brasil ou a China? No caso é o comparativo, porque eu estou comparando duas coisas. Which country is worse in soccer? Brazil ou China? Você poderia responder, China is worse than Brazil. China is worse than Brazil, ok? Muito bem. Então, esses são os adjetivos irregulares. Nós vamos pegar também, além dos adjetivos irregulares, vamos pegar agora os longos. O adjetivo longo, eu não vou mexer nele, mas eu vou adicionar o adjetivo more na hora de comparar. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o que seria adjetivo longo? Seria adjetivos que têm mais de uma sílaba. Por exemplo, adjetivos curtos. Big, só tem uma sílaba. Tall, só tem uma sílaba. Tem algumas técnicas que eles ensinam, não está nos livros, mas sempre funciona, que eu olhei. Quantas vezes você abre a boca. Se você abrir a boca só uma vez, é adjetivo curto. Se você abrir a boca mais de uma vez, é adjetivo longo. Por exemplo, ó, big, young, que é jovem, só abriu a boca uma vez. Strong, que é forte, só abrir a boca uma vez. Agora, se eu pegar um adjetivo longo, olha só, número 1. Beautiful, já abri a boca mais de uma. Já não pode ser adjetivo curto, ele é um adjetivo longo. Delicious, não é delicioso, é um adjetivo longo. Expensive, que é caro. Expensive, é um adjetivo longo. Dangerous, que é caro. Que é perigoso. Dangerous, é um adjetivo longo. E o interesting é mais de uma sílaba, então é adjetivo longo. Então vamos pegar aqui o number 1, repeat, beautiful. Number 2, delicious, que é delicioso. Number 3, expensive, que é caro. Number 4, dangerous, que é perigoso. Number 5, interesting, que é interessante. Se eu pegar aqui o beautiful, na hora de comparar, vai ficar more beautiful. Por exemplo, a Gisele Bündchen is more beautiful than Adriane Galisteu. Gisele Bündchen is more beautiful than Adriane Galisteu. A Gisele Bündchen é mais bonita do que a Adriane Galisteu. Number 2, delicious. Vai ficar more delicious. Seria mais delicioso. For example, Burger King is more delicious than McDonald's. Burger King is more delicious
than McDonald's. O Burger King é mais delicioso do que o McDonald's, ok? Number 3, expensive. Vai ficar more expensive. Honda Civic is more expensive than Palio. Honda Civic is more expensive than Palio. Okay? A Honda Civic é mais cara do que o Palio. E vamos pegar aqui o dangerous, que é perigoso, vai ficar more dangerous, que seria mais perigoso. Por exemplo, Rio de Janeiro is more dangerous than São Paulo. Rio de Janeiro is more dangerous than São Paulo. Rio de Janeiro é mais perigoso que São Paulo. E se eu pegar aqui o interesting? Interesting, que é interessante, vai ficar more interesting, que seria mais interessante. Por exemplo, read books is more interesting than watching TV. Reading books is more interesting than watching TV. Okay? Ler livros é mais interessante do que assistir TV. Então esse é o comparativo. Lembra quando for fazer o superlativo, você vai pensar em extremo, né? A mais bonita, o mais delicioso. Eu estou comparando com um todo ou um conjunto, tá? Por exemplo, lembra que o beautiful ficou? O beautiful vai ficar the most beautiful. A estrutura do adjetivo longo, na hora de fazer o superlativo, eu vou adicionar o the e o most, sempre. Por exemplo, beautiful vai ficar the most beautiful. Por exemplo, New York is the most beautiful city. New York is the most beautiful city. Nova York é a cidade mais bonita, né? Outro exemplo. Greece is the most beautiful city. Greece is the most beautiful city. A Grécia é a cidade mais bonita. Então, eu estou fazendo um superlativo, né? Se eu pegasse o adjetivo delicious, que é delicioso. Por exemplo, delicious vai ficar the most delicious. For example, lasagna is the most delicious food. Lasagna is the most delicious food. Lasanha é a comida mais gostosa, ok? Muito bem. Seria junk food, né? Que a gente chama de junk food. Porcaria, né? Que chama de besteira no Brasil. Vou pegar o adjetivo expensive. Vai ficar the most expensive. Por exemplo, Lamborghini is the most expensive car. A Lamborghini é o carro mais caro. E o dangerous, lembra? Vai ficar... O dangerous ele é perigoso. Quando for colocar a estrutura, eu vou colocar o the most dangerous. Por exemplo, vamos lá. Rio de Janeiro is the most dangerous city in Brazil. Rio de Janeiro is the most dangerous city in Brazil. Rio de Janeiro é a cidade mais perigosa do Brasil, right? E o último, vamos pegar o interesting. Interesting seria interessante, né? Vai ficar the most interesting. The most interesting. For example, action movies is the most interesting genres movie. Action movies is the most interesting genres movies, ok? Filmes de ação são os filmes de gênero, é o filme de gênero mais interessante, ok? Action movies is the most interesting genres movies, ok? Filmes de ação é o filme que tem um gênero mais interessante, ok, guys? Então, pessoal, aqui nós pegamos adjetivos short adjectives, long adjectives and irregular adjectives. Então, recordando, vamos lá, se eu pegar esse adjetivo short, opposite tall, tall alto, short é baixo. Se eu fazer o comparativo, short vai ficar shorter than. Você pode até falar shorter than.
For example, a house is shorter than an apartment. A house is shorter than an apartment. Uma casa é mais baixa do que um apartamento. Lembra que nós também pegamos outro adjetivo curto? O opposite strong é o weak. Strong, forte, weak, fraco. Eu posso fazer uma comparação. Zé Bonitinho is weaker than Anderson Silva. Zé Bonitinho is weaker than Anderson Silva. Zé Bonitinho é mais fraco do que o Anderson Silva. Então, nós também pegamos os adjetivos irregulares, né? Por exemplo, pegamos o good, ele não é simplesmente você acrescenta o ER. O good, ele vai virar better than. For example, my mother is a better cook than me. My mother is a better cook than me. Minha mãe é uma melhor cozinheira do que eu, né? Então, good virou better than. Né? Como ele é um adjetivo irregular, ele muda completamente, tá? E também nós vemos os adjetivos long adjetivos. Lembrando que o adjetivo longo, eu não mexo nele. Ele vai continuar na mesma forma, só que eu vou adicionar o more than. Por exemplo, se eu pegar o adjetivo aqui, Brazil is more beautiful than China. Brazil is more beautiful than China. O Brasil é mais bonito do que a China. Então, esses são os adjetivos. Short, long e regular. Né? Os adjetivos curtos, longos e os irregulares, tá? Então, todas essas lições aí estão a lição 15 e a lição 16 do Book 2, do livro 2, ok? Thank you very much.